Olá pessoal, eu sou o Porrete e esse é o canal Guru do PC. O tema desse vídeo é como escolher o notebook ideal para mim. Esse tema foi sugestão dos nossos inscritos Diego e Fernando. Ok, quero deixar um forte abraço aí, quero agradecer pela sugestão do tema. A gente vai comentar aqui sobre o que é relevante na hora de fazer a escolha do notebook para você poder fazer uma boa compra e comprar algo que vá atender a sua necessidade. A gente sabe que no mercado hoje existe uma quantidade enorme de opções, marcas e configurações de hardware, não é verdade? É justamente essa combinação de componentes de hardware que vai definir qual modelo é ideal para o seu uso e vai definir também qual a faixa de preço que você vai pagar. Nesse vídeo aqui a gente não vai tratar de valores, a ideia não é essa. A ideia do vídeo é ajudar você a escolher qual o computador ideal para você. Tá? Essa questão do valor depois você vai procurar aquele equipamento que está dentro daquela faixa de uso que vai te atender e você vai procurar o que está mais próximo da sua condição financeira. O primeiro item que a gente vai discutir aqui na hora de fazer a escolha da compra do notebook é o processador. O processador ele é o componente mais caro do computador, tá? Do computador, do desktop, do notebook, não importa qual tipo. Existe uma variedade de processadores muito grande, porém os mais oferecidos no mercado, os mais comuns atualmente são os Intel. Dessa linha Intel a gente tem o Core i3, o Core i5 e o Core i7. Sendo o Core i3 o processador de entrada, tá? Que ele oferece um pouco menos de desempenho, o Core i5 um processador intermediário que já oferece um desempenho muito bom, e o Core i7 que é o processador top de linha da família. Ele sem dúvida nenhuma é o mais rápido, possivelmente um dos mais rápidos do mercado, ok? Todos os três processadores vão oferecer um desempenho satisfatório para aquelas atividades mais comuns do dia a dia, como edição de texto, ver fotografia, assistir vídeo, navegar na internet. Então, se esse é o seu uso, esse processador i3 já vai ser o suficiente para te atender. Agora, se você é um usuário mais exigente com questão de velocidade, ou se você gosta de editar fotografias, gosta de editar vídeos, se você não dispensa aquele joguinho de computador, se você gosta de jogar, aí você já deve optar por um Core i5, ok? E se possível, dá preferência para o Core i7, tá? Principalmente aquele camarada que gosta de jogar no computador. O Core i7 ele é um processador bem mais caro, mas com certeza ele vai entregar o melhor desempenho para quem trabalha com CAD, para quem gosta de jogar no computador, tá? Mas o Core i5 atende. É importante, né, a gente relembrar, frisar, deixar bem destacado que o processador é realmente o componente mais caro do computador. Então é realmente importante você dimensionar bem a sua necessidade, porque a diferença de preço entre um Core i3 e um Core i5 pode ser decisiva na hora de você escolher os outros componentes do computador, ok? E acredite em mim, a diferença entre o preço de um computador com processador Core i3 para um computador com processador Core i5 é gigante, tá? Então é muito importante você avaliar direitinho qual será o uso que você fará do seu computador, porque se você puder ser atendido por um Core i3, você vai ter uma economia grande e essa economia poderá ser revertida em componentes melhores, maior quantidade de memória. Então você procura avaliar direitinho aí se você realmente precisa de um processador tão potente, ok? Outro componente importante que a gente precisa definir na hora de fazer a compra do notebook é a quantidade de memória RAM que você vai ter disponível, tá? Por quê? É a memória RAM que armazena tudo que está sendo utilizado pelo Windows
e pelos seus programas enquanto o notebook está funcionando. Ou seja, quanto mais memória RAM, mais atividade você pode fazer, tá? O mínimo necessário hoje em dia para o funcionamento do Windows é 2 GB, tá? Porém, essa quantidade de memória RAM só é recomendada se você for aquele usuário que faz pouco uso do notebook, só navega na internet, acessa Facebook, vê fotos ou assiste aqueles vídeos do YouTube, ok? E faz aquelas edições de texto, PowerPoint, Excel. Então, se você só faz esse uso do notebook, você pode utilizar um com 2 GB de memória. Mas isso aí realmente é o mínimo necessário. Agora, se você for fazer um uso mais frequente, se você for um usuário um pouquinho mais avançado, que já vai trabalhar com alguma edição de fotografia, edição de vídeo, se você usa ele no seu trabalho, e se você trabalha em casa, usa ele em casa para trabalhar. Se você tem o costume de abrir muitos documentos, muitos arquivos ou mais de um programa ao mesmo tempo, ou até mesmo se você é aquele cara que gosta de jogar no seu notebook, o ideal é você ter no mínimo 4 GB de memória. Frisando que se você realmente for um usuário que joga no seu notebook, o ideal, né, seria você ter pelo menos 8 GB ou mais, ok? Então a gente define aí um mínimo de 4 GB se você já trabalha um pouquinho mais avançado, e se você gosta de jogar, gosta de fazer um uso assim mais massivo do seu notebook, o ideal é 8 GB ou mais. Outro componente do computador que a gente deve avaliar na hora que a gente for fazer a nossa compra é o HD, vulgarmente conhecido como hard disk. O HD do computador é aquele componente responsável por armazenar tudo aquilo que deve ser salvo pelo seu notebook para o uso posterior. Ou seja, a informação vai ficar armazenada mesmo que você desligue o seu notebook, tá? Se você é aquele usuário que gosta de salvar de tudo, fotos, vídeos, filmes, seriados, se você gosta de jogar aqueles games muito sofisticados, que são enormes, a gente tem game aí no mercado que tem 30 GB de instalação. HD, quanto maior, melhor. Quanto maior for o seu HD, maior a quantidade de informação que você poderá armazenar. As opções mais comuns do mercado são de 500 GB e 1 TB. Tá? Sendo que o de 1 TB é capaz de armazenar uma quantidade absurda de informação. Aí você pode perguntar, mas porrete, 1 TB é o maior que tem? Não, não é o maior que tem. A gente tem HD de 1 TB, a gente tem HD de 2 TB, de 4 TB, e se eu não me engano, já alcançamos até 10 TB, até maiores, tá? Mas são equipamentos tão caros que para o usuário doméstico é praticamente inviável a compra, tá? Então realmente os mais comuns do mercado são os HD de 500 GB, 1 TB e 2 TB também é bem comum, ok? Então se você gosta de salvar muita coisa, o HD quanto maior, melhor. Vamos falar agora da placa de vídeo. Com relação à placa de vídeo, o importante a dizer é que todo notebook, todo computador, independente de ser notebook ou desktop, ele vem com uma placa de vídeo on-board, ou seja, na placa-mãe do aparelho já vem uma placa de vídeo interna. É claro que no caso dos desktops, existem placas que não vêm com vídeo on-board, né, na placa-mãe, e que você obrigatoriamente tem que comprar uma placa de vídeo externa, tá? Uma que a gente chama de off-board. Tá? Mas a gente não vai tratar desse assunto agora. Basta a gente saber que todo notebook vem com uma placa de vídeo interna funcional, tá? Senão não seria possível acender as informações na tela. Se o uso do seu notebook for focado só naquelas atividades triviais, você pode comprar o notebook com a placa de vídeo on-board normal sem problema nenhum. Agora, se o seu uso do notebook for focado em programas como CAD
ou se o seu uso for focado em jogos, aí a gente recomenda você comprar uma placa de vídeo dedicada, tá? As placas de vídeo dedicadas, elas são internas também, porém elas são mais recomendadas para essas atividades. E olha, pode acreditar em mim, se você gosta de jogar, se você gosta de trabalhar com CAD, você não vai abrir mão desse componente. Você não vai abrir mão desse componente, porque uma placa de vídeo dedicada realmente faz uma diferença absurda. E se você abrir mão desse componente, você provavelmente vai ficar frustrado ao renderizar os seus projetos em CAD ou rodar aquele jogo que você tanto gosta. Então, frisando mais uma vez, se você é aquele cara, se você é aquela pessoa que trabalha com AutoCAD, trabalha com projeto de interiores, ou se você é aquele cara que gosta de jogar no seu notebook, a placa de vídeo dedicada é imprescindível. Você não pode abrir mão dela, senão depois não pode ficar com aquele chororô. Tem alguns outros itens que também podem ter alguma certa relevância na hora da compra, mas que já não são assim tão importantes. Gravador de DVD, por exemplo, hoje em dia já não é mais uma coisa assim totalmente necessária, porque todo o conteúdo hoje a gente consegue pela internet. A instalação desse conteúdo pode ser via download ou pode ser via pendrive. Então, o gravador de DVD, na minha opinião, já não é assim um componente tão importante. É um componente que pode ser importante ou não de acordo com o uso de cada um. É a bateria. A bateria, a autonomia dela está diretamente relacionada à quantidade de células que ela tem. Então, normalmente, a bateria, quanto maior a quantidade de células, maior a autonomia que ela vai te oferecer. Eu espero que o vídeo tenha ajudado a esclarecer e facilitar na escolha da sua próxima compra de notebook, ok? E se você gostou do nosso vídeo, dá aquele like esperto, ok? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Deixo um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.